Mundo em agitação constante, cansaço, desânimo, pessimismo, desesperança, preocupações. Se você tem esses e outros sintomas de ansiedade, fica comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar onde estão as verdadeiras causas de tudo isso. E você vai ver que pode ser mais simples e mais fácil dar uma grande virada na sua vida do que você imagina. Se você ainda não me conhece, eu sou psicóloga, numeróloga e apaixonada pelo autocuidado e pela minha missão de facilitar a vida de quem deseja vencer a ansiedade e seus graves efeitos, construindo uma mente milagrosa. Faço isso por meio de autoconhecimento e de práticas simples. Sim, realmente há uma grande virada universal acontecendo. Mas quanto a essa, relaxe, porque o universo, ele cuida de si mesmo. Mas nós não, nós temos que cuidar de nós mesmos e a grande virada pessoal interna é inadiável. E pode ter certeza que a externa será muito, muito beneficiada por cada virada individual que ocorrer. Sabia que toda virada começa no mundo invisível? Porque é lá no invisível onde tudo se esconde que tudo acontece. Você vê a semente brotando? Não vê. Você vê o bebê se formando também, não? Eu já disse em outras ocasiões que nós temos duas mentes, uma superior divina e uma inferior condicionada. Assim como um programinha que fica rodando ali no computador, que é o resultado de nossas experiências vividas ao longo do tempo. Principalmente aquelas infantis, que a maioria delas são memórias sem palavras, que são lá do útero, são do berço, são de tenra idade. Então, nós temos duas mentes, uma mente amorosa, plena, e uma recalcada, infeliz. Adivinha quem costuma nos comandar? Mas vamos falar do amor, é a nossa essência divina. O amor é tudo, você é o amor. Você fala, eu te amo. E é verdade, você ama mesmo porque você é puro amor. Porém, lá no invisível, você vai encontrar também a dor. Você fala, eu te amo, mas lá no invisível, no seu passado, ele está cheio de dor, sem cura consciente. Está cheio de pensamentos de ataque, de ciúme. E hoje você sente ódio, desconfiança, sente raiva, raiva daquele dia, raiva daquele momento que foi difícil, daquele momento que você passou por alguma forma de abuso ou até de necessidade. E hoje tem medo de ser maltratado, de ser traído, de passar falta, tem medo de tudo. Então, no invisível tem as duas coisas. Tem o amor que é incondicional, que é imenso, que é maravilhoso, que cura, mas tem também a raiva e esses medos todos aí, e por detrás desses medos todos, a gente foi criando vários pensamentos ruins, não é verdade? E tem crenças na escassez, tem crenças variadas. E aí, esse container invisível, ele está cheio de limitações. E, consequentemente, acontecem várias limitações na nossa vida. Várias coisas desarmoniosas que são simplesmente os resultados dos comportamentos que uma mente traumatizada e mal resolvida tem. Que é uma mente ciumenta, que é uma mente carente, vitimizada, que é uma mente desprovida de positividade, que é uma mente frustrada e sem luz, e que funciona no automático, na inconsciência, e que vibra negativamente. Isso quer dizer que vibra amargura, que vibra vergonha, medo, desilusão, desânimo, estando então sujeita a novas frustrações. Tenho certeza que você reconhece isso que eu estou dizendo. Ou então, vibra no desdém, na dureza, na raiva, na agressividade, ficando sujeita às desavenças e também a acidentes variados. Essa é a nossa vida corriqueira. Então é isso, analisando bem. No invisível você encontra o bem, mas você também encontra o mal. Encontra a dor não resolvida. O fato é que a gente focaliza preferencialmente o mal, porque não consegue esquecê-lo, porque não conseguiu resolver, não esquecer tudo aquilo. E esse é o problema de toda criatura, ainda está dividida. E a divisão começa lá no mundo invisível, isto é,
naquilo que pensamos, nos traumas do passado que não foram resolvidos, então, naquilo que também sentimos. E é isso, criamos uma personalidade com hábitos ruins que a gente não se deu conta deles, que não sabe administrar, porque eles ficaram automáticos, eles ficaram inconscientes, a gente nem pensa neles. A gente acha que é normal isso, que é assim mesmo, tipo, eu sou assim, eu nasci assim. Então, o invisível está cheio de fantasmas, e esses fantasmas ficam nos assombrando e tirando a nossa qualidade de vida. Por trás de uma desconfiança, tem lá um trauma antigo, tem lá uma cena de filme, tem lá uma conversa da mãe com a vizinha que a gente ouviu, tem lá um acontecimento com um amiguinho de escola, foi traído pelo coleguinha, que gosta mais do outro que de você, e pega as suas coisas, estraga e faz fuxico. Então, lá atrás, eram tantas coisas, você viu uma cena desagradável e ficou impactado, não tinha consciência para administrar, e nada foi resolvido. Assim, hoje, a nossa vida é cheia de problemas, de complicações, de atrasos, de retardamentos. Muitas vezes a gente não consegue nada que quer, ou consegue pouco, ora consegue, ora não consegue, altos e baixos, ansiedade, adoecimentos. Isso virou a vida de todos nós. E a gente não se dá conta de que as causas estão lá no invisível, automatizadas. Aí a gente fala em grande virada, mas a grande virada, ela é interior, puramente interior. Tantas notícias, tantos acontecimentos, tantas manipulações, e não há uma vigilância da nossa parte, não há uma reflexão que diga agora chega. Não há conversa sadia. Quando as pessoas se encontram, as conversas sempre giram em torno de banalidades, de atrocidades, de mexericos. Os homens falam de mulheres e de futebol, e elas falam de homens e de lojas e de últimas técnicas de embelezamento. Nós falamos de tudo que piora nossos estados mentais e que nos prende ainda mais na superficialidade e nas coisas que a gente está habituado com elas, presas a elas. Por isso as coisas são como são, não mudam. E aí tem compulsões, bebidas, fugas variadas, e tem questões como o orgulho, a vaidade. Como tudo é engano, é tudo igual. O auto-engano nos traz o quê? Traz decepção, traz sofrimento, traz solidão, porque a gente começa a se sentir mal amada, começa a se sentir traída, e tudo isso se transforma numa sombra gigante, compartilhada por todo mundo. Depois a gente sai correndo atrás de Deus, de religião, não é? E isso é a gente procurando se livrar das próprias assombrações. Mas Deus não está fora de nós, Ele está dentro. Procurando fora, não o encontraremos. Hoje em dia está rolando por aí muitas terapias energéticas, apometria, desobsessão, reiki, barras de axis, cristais, florais, aromas, radiestesia, frequências sonoras, enfim. Tudo isso porque a gente está com o nosso mundo invisível sobrecarregado por tanta coisa que nós não trouxemos à luz da reflexão. E a gente não pensa a respeito e não fala, nossa, isso aconteceu naquele dia que eu fiquei me sentindo assim, assim. Então, a gente não sabe se libertar e fica corrigindo um erro com outro erro. Isso não tem fim. Então, a grande virada é uma coisa simples, porque originalmente o nosso ser, ele é amoroso, é positivo, é alegre. Essencialmente é assim que ele é. Esse estado de bem-aventurança é o que nós precisamos acessar. Isso também está no invisível, mas no geral nós preferimos ficar olhando para o negativo. Esse estado mental depressor, depreciativo, é que nos leva ao desânimo, que nos leva a atitudes ruins, a iniciativas ruins, fracas, insuficientes. Pensa bem, então qual que é a grande virada? Né? A gente sair desse mundo condicionado, feio, sair disso, deixar isso para lá, soltar, desapegar. Por que é tão difícil fazer isso? Porque virou hábito vibrar na escassez, na carência, na revolta, no medo. Nós estamos viciados de sofrimento. Você que tem que tirar seu olho desse mundo, voltar seu olhar para o invisível que te aquece, que te acolhe, que te engrandece. E isso começa num mundo de pensamentos melhores, um mundo de pensamentos melhores.
Não é possível a gente estar em uma vida tranquila, alegre, cheia de realizações, de prosperidade, cultivando sempre a escassez, a pequenez, não é? A escassez de recursos, a escassez de amizades, de afeto, de amor, tudo isso, porque a gente se contentou com pouco, com migalhas. Não é verdade? A gente vive num paradoxo, né? Se contentando com pouco, mas fica sonhando com muito, sem nunca conseguir. Então, a gente compensa, exagerando aí na aparência, na vaidade, no álcool, né? Tudo é ilusão. Mas o fato é que o vazio lá de dentro não é curado dessa forma. Sendo que, se nós virarmos a chavinha do enfrentamento, então aí pode acontecer a grande virada. Virar a chavinha, ir lá no oculto, no silêncio do seu ser, que nem o jardineiro que vai no seu jardim todo dia e tira ali as ervas daninhas, não é? Deixa aquele canteiro limpinho das pragas e vem ali, coloca umas sementes boas e elas florescem, dão frutos e vai cuidando disso no dia a dia, sempre tirando dali aquelas ideias falsas, aqueles pensamentos que trazem tristeza, que deprimem. E nós temos que fazer. Então a gente descobre que perdoar é a grande parada. Deixar para lá, mas deixar de verdade. Essa é a grande virada. Essa é a grande virada. Coisa mais simples. E você vai fazer isso. É no silêncio do seu coração, no seu quarto. É consigo mesmo. Você é seu melhor terapeuta. Ninguém pode pular essa etapa. Você pode sim buscar uma boa terapia que vai te ajudar a se comprometer que em algum momento deverá aprender a se curar no encontro com a divindade dentro de si. Isso é maturidade psicológica, emocional, que resulta no que nós chamamos de inteligência espiritual. Você pode fazer hipnose, você pode fazer apometria, você pode fazer desobsessão, pode ir para uma sessão de passes de Jorei, de barras de axis. São muitas as terapias que vão aliviar a sua carga energética, melhorar a sua vibração. Mas se você não aprender a ir lá no seu canteiro interno, no seu mundo invisível, e você próprio não reconhecer, não abandonar suas posturas erradas, não adianta só fazer a limpeza do seu campo energético. Não, porque vai sujar de novo. Você entende a profundidade que é você no seu cantinho, analisando suas circunstâncias, fazendo as suas limpezas, e você deixando para lá tudo que não é bom, que primeiro você reconheceu, depois acolheu e ressignificou, e agora perdoa e se liberta. É isso, mas a grande virada pode ser uma mentira, fazendo você gastar milhões e não ter nenhum resultado, porque você entrega a sua limpeza interna a outras mãos e você próprio não põe nada no lugar. O que é preciso pôr no lugar? Por isso é que lá entre os espíritas eles falam de reforma íntima, não é? Não adianta você fazer todas essas terapias de limpeza energética se você não tira as ervas daninhas do seu jardim mental, né, do seu coração, não limpa os traumas. E as sementes ruins continuam lá no jeito de pensar. Já cogitou em mudar seu jeito de ver a vida, as pessoas, os acontecimentos? Já cogitou? Mas nenhum pensamento novo emplaca sem o devido perdão a tudo, a todos, a começar de si mesmo. Quando a gente se perdoa, perdoa tudo e todos, automaticamente somos remetidos a um estado mental amoroso e pleno. A gente fica leve, é gostoso. Aí muitos pensamentos bons naturalmente começam a ser semeados no seu jardim encantado, onde só nascem flores bonitas e árvores com frutos doces. A grande virada acontece com você no silêncio do seu coração, trabalhando no mundo invisível, que é o mundo dos pensamentos e dos sentimentos. E o mesmo mundo invisível se encarrega de materializar os seus novos pensamentos. Porque os pensamentos são como chispas que incendeiam os sentimentos, que fornecem a energia para novos comportamentos. E estes trazem bons resultados. Esse é o mecanismo invisível da boa ou da má sorte. Um pensamento é uma ordem para o universo e ele se apressa em te responder. Então, como reflexão final, eu te digo, diga-me o que anda pensando e eu te direi o que a vida vai lhe trazer.
Mas se você acredita que ainda não consegue fazer isso por si mesmo, se ainda não tem um método ou precisa de um empurrãozinho, veja algumas dicas que eu vou deixar na descrição. Sabia que quem não se instrui não se cura? Então, nós precisamos das informações certas, conhecer os segredos que estão disponíveis e aplicá-los em nossa vida. Como a gente diz, estamos juntos. Não se abandone nessa hora tão importante. Vem com a gente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, me ajude a ajudar. E eu te vejo lá no meu próximo vídeo. Até!